Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Toda Bossa. Estamos em novo horário aqui na quarta-feira, agora pela manhã, na Web Rádio Em Torno do Parque. Sejam todos bem-vindos. Esse é um programa sobre arte potiguar. Meu nome é Andiara Freitas e eu sou cantora. Eu recebo vários artistas aqui já desde o começo do ano, né? Que eu estou conversando com um artista por semana. Já conversei com bailarinos, com professores, educadores, poetas, músicos, cineastas, atores. Hoje eu estou com uma educadora, escritora, poeta, né? Seja bem-vinda, Patrícia Almeida. Muito obrigada. Patrícia tem uma história muito ligada com a educação, né, Patrícia? Isso, sim. Você é pedagoga, me fale sobre a sua carreira. Isso. Como foi que chegou nas palavras? Pronto. Eu sou filha de professora, né? Minha mãe era professora e eu vim de uma família onde existiam muitos livros. E aos 8 anos de idade eu comecei a mexer nesses livros da minha mãe. Encontrei uma coletânea de poemas, uns livretos pequenininhos, e achei muito interessante e comecei a ler esses poemas. E aos 8 anos me encantei. E a partir daí eu comecei a fazer alguns escritos, uns pedacinhos de papel, e a minha mãe, educadora, e percebendo, né, acho que um dom, não sei, disse: olha, eu vou comprar umas agendas para você, e você escreve esses textos, esses seus sentimentos. Eu chamava de sentimentos porque eu não tinha ideia de que eram poemas ou prosas poéticas, e eu ia escrevendo aqueles sentimentos na agenda. E aí a minha vida foi assim, e eu juntei, eu acho que aos 13 anos eu tinha muitas agendas, eu guardava tudo aquilo, e fui caminhando nesse meio da educação, né? Os meus tios são educadores, são professores universitários, minha mãe era professora. E aí eu entrei por esse caminho da educação, fiz a graduação em pedagogia, me pós-graduei, fiz algumas pós-graduações, passei em concurso público, hoje eu sou servidora pública. E aí a questão da veia, né, poética sempre esteve dentro de mim. Eu sou de uma família de sertanejos, e quando essa família se reunia, elas faziam aquelas rodas de cordel de repente. Que bacana. E eu achava aquilo fantástico, porque o meu avô e os meus tios faziam uma roda e eles ficavam fazendo os repentes, um atrás do outro, e não paravam, e eram improvisados. E eu, muito menina, eu achava aquilo demais, fantástico, mas eu não entendia muito, nunca ninguém chegou para mim para dizer o que era uma coisa assim muito natural, nunca foi forçado, né? E na escola, com as minhas vivências, eu fui descobrindo que era literatura de cordel, eu fui aprendendo a fazer os primeiros cordéis na infância. E aí essa coisa da literatura, da arte, foi me acompanhando enquanto educadora. E aí eu comecei a idealizar projetos culturais nas escolas onde eu trabalhava. Então, mesmo sendo professora, eu sempre convidava alguns profissionais, professores, artistas. Que sempre tem nas escolas. Que sempre tem nas escolas, poetas, para fazer uma parceria comigo e desenvolver aqueles projetos, né? E aí, em um desses projetos culturais e artísticos, que eu desenvolvi numa escola particular aqui do município, de Parnamirim, ligada a Parnamirim, eu conheci o poeta João Andrade, que é poeta, artista plástico. Sim. E aí eu convidei João Andrade a fazer uma parceria comigo. E aí eu criei esse projeto que era, na época, chamado de Artista da Terra. Depois passou a ser Artistas da Terra. Mas era Artista da Terra. E eu escolhi um escritor para que a gente estudasse, os alunos da escola estudassem um pouquinho da biografia desse artista. E sempre um artista potiguar. Eu sempre evidenciava que o artista fosse potiguar, porque assim, nós temos assim um celeiro de artistas aqui no Rio Grande do Norte, mas que é abafado pelas grandes mídias, abafado pelos grandes centros urbanos. A gente não consegue encontrar esses artistas aí nas grandes mídias. E por que não? Isso foi quando? Isso foi no ano já de 2009. No ano de 2009, eu criei esse projeto já pensando nisso, né? Mas a minha carreira toda foi sempre com esses projetos. E aí veio essa coisa de criar esse projeto Artista da Terra, e eu convidei o João Andrade. E aí estudamos a biografia do João Andrade, fizemos um momento vivencial de João Andrade com os alunos,
Nós começamos com aluno de 5º ao 9º e 1ª e 2ª série do ensino médio. E eu comecei a perceber que esses alunos tinham a ideia do escritor, do poeta, como alguém de muito longe. Ah, é de São Paulo, é do Rio, ah, morreu. Né? Poetas que já morreram. Eu disse, não, gente, nós temos poetas aqui vivos, que estão produzindo, vocês vão conhecer. E foi uma experiência muito bacana, porque eles diziam, nossa, eu estou vendo um poeta, eu estou perto do poeta. A poesia parecia ser muito distante, né? A literatura desses alunos. E aí nós montamos alguns momentos vivenciais com o poeta, eles tiveram acesso a esse poeta, fizeram milhares de perguntas, tiraram muitas dúvidas. Aí montamos alguns saraus na escola, convidando as famílias, né, os pais, toda a comunidade escolar para conhecer o trabalho daquele poeta. E aí começou esse projeto. Mas aí a vida foi me levando para outros lugares, eu fui traçando outros rumos, e aí essa coisa da arte, ela sempre veio e voltou na minha vida, né? E em 2020, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, um programa, 2 programas, na verdade, em uma web rádio. Nós começamos com um programa que foi idealizado por Osane Gomes, que é a vice-presidenta da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Eu sou membro dessa sociedade hoje, que começou a partir desse conhecimento com o João. O João foi essa ponte que me levou, me conduziu a estar no meio dos poetas, porque até então eu amava poesia, amava fazer isso, mas eu não conhecia onde é que estão esses poetas, né? Onde é que eles estão, e eu queria saber, e o João me conduziu, né? Fez essa ponte, e aí eu comecei a desenvolver esse programa, né? Que foi idealizado pela Osani. E aí, no decorrer do programa, me veio a ideia de desenvolver o programa Artista da Terra, agora num formato diferente, no formato de web rádio. E aí esse programa passou a não mais ser Artista da Terra, mas Artistas da Terra. Porque aí me veio a ideia de não mostrar só um artista, mas vários artistas, da área musical, da área visual e os escritores. Então nós, um sábado por semana, nós convidávamos esses artistas, reuníamos esses artistas para que pudéssemos falar sobre a carreira de cada um, a biografia, como é que começou, como era a infância, para que o público conhecesse essa história mesmo. Alguns já conheciam o artista mesmo, mas não sabiam de onde esse artista veio, como é que era a história desse artista, como é que ele começou, a infância, o que influenciou, e a gente trazia tudo isso. O programa era regado às músicas do músico, do artista músico. Então, no programa que tinha alguns intervalos, a gente colocava as músicas, e para que o público conhecesse o trabalho. Algumas pessoas conheciam até os artistas, alguns artistas não conheciam todos os trabalhos, não conheciam esse histórico de vida, e era assim uma experiência muito bacana. E cada um ia falando, né, sobre o seu trabalho, a gente trazia uma biografia. Como foi na época de plena pandemia, eles não podiam estar junto com a gente, então nós fazíamos uma ligação e eles falavam um pouquinho também para que as pessoas conhecessem. E aí a gente disponibilizava também todo aquele aparato de informações no site da rádio. Então colocávamos os discos, colocávamos as obras plásticas, as obras visuais, colocávamos no site da rádio alguns livros, algumas produções, para que o público tivesse acesso, para que o público pudesse chegar a esse artista e consumir esses materiais, né, disponibilizados pelos artistas. E aí nós tivemos uma receptividade muito bacana, e aí nós tivemos a ideia de inscrever esse projeto no Natura Musical. Assim, de forma despretensiosa, porque na época eu pensei assim, gente, um programa que está começando, não é ainda referência, né, não tem público, nem o grande público ainda não conhece, as pessoas estavam conhecendo ainda o trabalho. E assim, enfim, eu não sou uma pessoa que tem uma tradição de artistas na família, mas vamos lá, eu acho que vale a pena, em nome da poesia, em nome da arte, da cultura do Rio Grande do Norte, nós vamos fazer. E aí, para minha surpresa, nós fomos passando por todas as fases de curadoria e chegamos até a final. Não fomos selecionados na nossa categoria, mas chegamos até a final, né? E assim, eu já me senti muito feliz. Primeiro porque sou mulher e a gente vive numa sociedade em que a mulher passa por uma situação de exclusão social muito grande, não só no Nordeste, mas principalmente, né?
por ser mulher, por ser nordestina, né, que a gente sabe que o nordestino passa por uma situação de exclusão social muito grande, e por ser do Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno ainda, e que é um estado que não tem, embora existam artistas super talentosos, não tem tanta visibilidade como o Ceará, por exemplo. A gente encontra vários humoristas, vários escritores, vários artistas do Ceará, da Bahia, Pernambuco, mas a gente não encontra, raramente nesses grandes eventos de televisão, a gente encontra uma pessoa do Rio Grande do Norte. Dificilmente. A gente encontra, mas é difícil. Então fiquei feliz, porque foi uma forma também de levar essa cultura, essa arte para outros lugares. E aí pronto, estou aqui. Aí agora esse ano, né, passou 2020, e aí esse ano eu comecei a me envolver em outros projetos. Como eu sou da área de inclusão, sempre fui, a inclusão, ela sempre foi muito presente na minha vida, na minha casa, na minha família. A gente sempre falou sobre isso, que todas as pessoas têm direito a todos os ambientes, todos os espaços. Não existe essa coisa de as oportunidades serem para umas pessoas e outras não. Então isso sempre foi muito claro para mim, na minha casa, isso sempre foi muito tranquilo. Enquanto educadora, eu sempre gostei de trabalhar com esse viés. Já atuei como professora na educação superior, dando com disciplinas na área de inclusão social e educação inclusiva e educação especial. Então a inclusão sempre foi presente dentro de mim, assim, na minha veia. E aí eu pensando, gente, eu queria fazer alguma coisa bacana nessa área cultural, mas o que eu posso fazer nesse período ainda de pandemia? E me veio a ideia de organizar um livro que falasse de inclusão. E aí eu estava muito envolvida, né, desde o final do ano passado e agora até o meio desse ano, com vários projetos de inclusão social voltados para a mulher. E aí eu me envolvi em um projeto muito interessante que foi idealizado pela escritora Eva Potiguar. Teve o apoio da Fundação José Augusto, com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura. E o projeto era Imagens de Resistência na Poética das Mulheres. E aí eu percebi que os textos, voltando um pouquinho, o programa consistia em transformar os poemas dessas mulheres em videoclipe. Olha. Fantástico. Mas o que me chamou a atenção, né, o meu texto foi um dos selecionados, e quando a gente começou a ter acesso aos textos das outras escritoras, o que me chamou muito a atenção é que a fala daquelas mulheres refletiam na minha história de vida, como mulher. E eu ouvia aquelas mulheres ali falando sobre os poemas delas e eu dizia, nossa, sou eu, nossa, foi pra mim. E eu entendi que aquele sentimento não era só meu, era um sentimento, era e é um sentimento nosso. Né? As dificuldades de ser mãe, as dificuldades de ser esposa ou de ser mãe solo, de você enfrentar essa criação dos filhos sozinha, ou a dificuldade de não querer ter filhos. As pessoas, quando a mulher diz que não quer ter filhos, as pessoas não aceitam, né? A dificuldade de situações de mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, né? Psicológicos, físicos, feminicídio. E eu percebi que aquilo tinha muito a ver com a nossa história, né? Enquanto mulheres, né? Essa coisa da exclusão, da dor, de não poder dizer o que sente, de quando a gente coloca o que sente, nós somos vistos de forma pejorativa. E eu comecei a ver aquilo e disse, gente, mas eu sempre me senti assim, eu sempre achei que era assim, mas eu achava que era uma coisa minha, que eu era um pouco diferente das pessoas, porque nunca nenhuma mulher chegou pra mim e conversou isso comigo. E aí eu entendi que nunca nenhuma mulher conversou isso comigo porque nós nos calamos. Nós temos medo de falar do que sentimos. Nós temos vergonha, porque isso é cultural. Ensinaram pra gente que a gente não pode falar sobre os nossos sentimentos e que a gente precisa ter um padrão de comportamento. A gente precisa se enquadrar dentro de uma caixa. Então você precisa falar assim, você precisa sentar assim, você precisa ser uma esposa assim e uma mãe assim. Se você não for assim, você é rebelde. E aí nós mulheres, a gente aceitou isso de uma maneira tão forte que a gente olha as outras mulheres às vezes também dessa forma. E aí eu queria alguma coisa, produzir alguma coisa que fizesse com que a gente, mulheres e homens, pensassem sobre isso.
que a gente pudesse falar das nossas dores, sem ter que alguém, sem que as pessoas fiquem apontando o dedão e dizendo não fale, ou você não é assim, ou você é rebelde. Eu queria que fosse um lugar, um espaço onde as pessoas pudessem se colocar esses sentimentos para fora, né? Falar dessas dores, falar desses preconceitos, mas num viés de superação, num viés de luta, de resistência. E eu não queria que fosse um projeto só de mulheres, porque nem todo homem é abusador, nem todo homem é assassino. Nós temos aqui, embora nós tenhamos aqui no Brasil, acho que em dados de 2019, que 1 a cada 7 mulheres é assassinada no Brasil pelos seus ex-companheiros. Então, nós temos um índice muito grande, mas nem todo homem é assassino, nem todo homem é abusador, nem todo homem é preconceituoso. Nós temos homens, sim, que acreditam na causa das mulheres, que apoiam essa causa. Então, eu não queria trazer algo que fosse de resistência, mas que fosse de embate. Eu queria algo que fosse de união, de parceria, de conscientização. Que é a sua área, né? Incluir também os homens. De inclusão, né? De parceria. Porque esse homem com a gente, nós juntos somos mais fortes, né? E aí convidamos esses homens. E aí vieram textos maravilhosos. E é interessante porque eu tive a oportunidade de participar do lançamento virtual do livro, né? Está disponível, a gente fala isso no outro bloco, já. Certo. E aí, aliás, acho que a gente vai para o intervalo agora, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente conta a história completinha, não sai daí. Voltamos já. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.